E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rodrigo e hoje nós vamos fazer uma rápida revisão sobre o nosso módulo 1, ok? Então lembrando, é o primeiro módulo da apostila 1, que trata sobre o lugar, paisagem e o espaço geográfico. Bom, aí na imagem inicial aparece um lugar para alguém, né? Provavelmente esse lugar vocês não conhecem, mas a gente consegue perceber através da própria imagem que aí se trata de uma escola, não é mesmo? Então os lugares, para nós na geografia, eles são representados por milhões, talvez bilhões de espaços, né? É infinito isso aí, se a gente considerar a própria definição que a geografia traz. Mas como nós conversamos em sala de aula, e eu espero que vocês tenham entendido, o lugar ele está associado para a geografia com a relação de afetividade, de sentimento para nós seres humanos, tá? Então, muitas vezes um lugar que é muito querido para você, de repente para uma outra pessoa não é tão significativo, tão representativo, né? Então, quando a gente avalia quais são os lugares que eu gosto de estar, os lugares que eu estou, né, e que minha vida acontece, as minhas atividades diárias vão surgindo e eu vou lidando com elas, é muito particular, tá bom? Então, para a geografia, nós costumamos dizer que o lugar é aquele espaço onde o indivíduo ele tem um sentimento, ele tem uma afetividade, tá bom? Então, qual é o seu lugar? Que lugar da casa você mais gosta? Você gosta da sua casa? Você tem algum lugar preferido aí na cidade onde você mora, por exemplo, né? Na escola, existe algum cantinho, algum lugar onde você realmente tem um laço sentimental, onde você gosta de estudar, onde você gosta de sentar? E é a partir então dessa ideia, né, de preocupação desses lugares que nós temos em cuidá-los, que nós vamos passar também a compreendê-los melhor, a cuidar melhor e entender exatamente como as relações dos lugares podem ajudar o desenvolvimento da nossa sociedade, tá bom? Então eu espero que tenha ajudado. Aqui na apostila nós temos, né, vários exemplos de lugares. Então aqui, né, de novo, uma escola, depois aparece aí o pátio da escola, ou de repente até mesmo um supermercado. Então os lugares eles podem ser infinitos, mas obviamente você precisa de alguma relação aí sentimental e afetiva para fazer sentido para a geografia, tá bom? Nós dizemos também que, embora nós tenhamos o nosso lugar, existem outros lugares que são muito importantes para a nossa vivência. Então, quantos lugares do mundo, neste momento, alguém está trabalhando, produzindo alguma coisa que, de certo modo, é fundamental para a tua vida? Então existem pessoas que neste momento estão produzindo o nosso alimento, estão produzindo a nossa roupa, que talvez ainda nós nem compramos, né? Um automóvel, os materiais de construção que servem para a nossa casa, a nossa escola, a nossa cidade. Então existem milhares, milhões, bilhões de lugares no planeta Terra que neste momento estão interligados entre si, para poder formar a nossa vida e contribuir para o nosso desenvolvimento, tá bom? Então imaginem só quantos anos nós precisamos dentro da geografia para poder estudar essa grandiosidade, né, dos continentes e os países que formam o planeta Terra. Então, ao longo da nossa jornada no ensino fundamental 2 e também no ensino médio, nós vamos conhecendo um pouco mais esses lugares e entendendo essas relações que estão diretamente ligadas a nós, né? E ao mesmo tempo as suas particularidades, tudo bem? Um outro assunto que nós conversamos em sala de aula está relacionado à questão da paisagem, ok? É muito simples entender o conceito, né? A apostila deixa muito bem claro, aliás, e a paisagem para nós da geografia é um espaço, né? Ou seja, é tudo aquilo que a minha visão consegue alcançar e descrever, mas não se limita apenas à minha visão.
Então a paisagem ela é repleta de outros sentidos também, tá? Então tudo aquilo que as minhas percepções humanas, ou seja, os meus sentidos conseguem distinguir de algo que eu estou vendo, né, no meu espaço, faz parte da geografia. Então olha só que legal, né? Quantos lugares também, né? Ou melhor, quantas paisagens diferentes nós temos. Nós temos paisagens que nós vamos chamar de naturais, como essa que você está vendo agora aí na tela do seu celular. E para ela ser considerada uma paisagem natural, é óbvio que ela precisa ter aí uma quantidade muito grande de elementos naturais, ok? E esta imagem que eu trago aqui para vocês, embora nós tenhamos vários elementos naturais também, não quer dizer que ela é uma paisagem natural, tá bom? Vocês conseguem ver que isso aí, na verdade, é uma plantação de tâmaras, né, no deserto lá do Oriente Médio. É uma foto aí de 2016. E você sabe muito bem que árvores nesse sentido, né, com essa fileira super organizada, é expressamente desenvolvida por uma técnica da agricultura. Então, se a agricultura desenvolveu, significa, portanto, que somos nós, seres humanos, responsáveis pela elaboração desta paisagem, pela construção da mesma, tá bom? Espero ter sido claro. Então, nós conseguimos, através do nosso olfato, do nosso tato, da nossa visão, até mesmo do nosso paladar, conseguir distinguir, né, esses elementos que formam tanto uma paisagem natural, tanto quanto uma paisagem cultural. Muito bem, né? Na sequência, então, nós temos aí as características da paisagem, né? E aí a apostila acaba reforçando justamente essa passagem que nós acabamos de abordar. Então veja, né? Responda para mim, essa imagem onde você vê essas três mulheres, ela é uma paisagem natural ou ela é uma paisagem cultural? Também pode ser chamada de geográfica, tá bom? Se você respondeu que ela é uma paisagem geográfica ou cultural, você acertou, ok? Consigam perceber que aqui nos elementos, né, da fotografia, sim, nós temos vários elementos naturais, mas no caso, essas pessoas elas estão plantando e colhendo as folhas de chá, ok? Então veja que isso aí é uma atividade humana, o que vai fazer então com que a gente consiga caracterizar essa paisagem como uma paisagem cultural. Mas os elementos que se encontram nela são muito diferentes, né? E aí eu peço para você comparar com essa outra aqui de baixo, né? Perceba, né? Aqui também nós temos uma paisagem cultural, mas os elementos que formam então esta paisagem visivelmente são mais característicos de um elemento construído aí por mãos humanas, né? Como a praça, uma estátua, um prédio, pessoas ali conversando, né? Enfim, então os elementos da paisagem eles podem ser tanto naturais, tanto quanto culturais. Eles podem ser essencialmente só naturais numa determinada paisagem ou só culturais em outra, ou ao mesmo tempo misto, né? Mas aí o importante é você, enquanto aluno, que você tenha a capacidade de distinguir exatamente quais são esses elementos e se essa paisagem ainda está preservada sem interferência do homem ou se ela de fato já recebeu essa interferência, tá bom? Muito bem, então, diante disso, eu posso te fazer uma outra pergunta, né? Você acredita, portanto, que as paisagens, elas mudam ou elas são fixas, né? Do jeito que você conhece ela hoje, ela será assim por todo o sempre? Eu tenho certeza que você respondeu sim, essas paisagens, elas mudam, né? Então, em alguns momentos, vamos perceber aqui nessa primeira imagem, a natureza ela também participa nessas mudanças da paisagem. Veja aí uma grande erupção vulcânica, né? Construindo, modelando, transformando, né? Uma nova paisagem natural em outra. Isso é fantástico, né? Mas ao mesmo tempo nós sabemos que a capacidade do homem é muito grande nessa transformação do espaço. Então veja a nossa cidade, né? O que era a cidade onde nós moramos há 100, 200, 300, 500, 1000, 10 mil anos atrás. Era totalmente diferente. E hoje nós temos, né, um outro resultado. Nós temos aí o trabalho do homem invisível. Basta abrir a janela aí
né, da nossa casa, olhar para a rua e a gente percebe então todas essas grandes transformações. E aqui na imagem de baixo você vê a lateral aí de uma montanha e você consegue perceber, portanto, que o homem conseguiu esculpir então aí uma estrada para poder melhor se locomover. Querendo ou não, ele já interferiu na paisagem e ele já modificou, ok? Tudo bem até aqui? Eu espero que sim, nós já conversamos, fizemos os exercícios, né? E para concluir, então, essa revisão da nossa aula, eu quero que você lembre, por exemplo, né, da palavra espaço geográfico. Então, veja, nós da geografia, nós precisamos de um objeto de estudo. Se você não me entendeu agora, vamos fazer aí uma analogia, né? Você imagina, por exemplo, para uma pessoa que estuda o futebol. O que é importante para ela dentro do futebol? Você pode estar pensando aí, de repente, a bola, o campo de futebol, as marcações desse campo, aonde este campo está, quem são os jogadores, quem são os adversários. Com certeza, você precisa desses elementos para poder ser um entendedor de futebol, não é mesmo? Agora, para a geografia, o nosso objeto de estudo é o espaço geográfico, tá? Em alguns momentos o espaço natural também. Mas o espaço geográfico, ele é o nosso principal objeto de estudo, porque tudo aquilo que nós estudamos está em cima, literalmente, desse espaço geográfico. E ele ajuda, né, a desenvolver todas essas relações humanas, esse trabalho, esse envolvimento, né, que nós, enquanto pesquisadores, professores e você, enquanto aluno, precisará estudar. Então, vou te dar um exemplo, né? Vamos estudar a questão da poluição que nós temos nas grandes cidades. Então, nós precisamos estudar a poluição que está em cima do espaço geográfico. Eu quero estudar os conflitos, né? Por que a humanidade ela sempre entra nessas grandes discussões geopolíticas, políticas, ambientais, que geram muitas vezes guerra, doença, fome, entre outras coisas. Aonde esses elementos que eu acabei de descrever para você, onde que ele se encontra, né? Ele se encontra exatamente no espaço geográfico. Então, a partir do momento que você conhece o lugar, a descrição da paisagem e o espaço geográfico, você tem, então, a condição de analisar o que está formando, então, esse espaço para poder melhor descrever, melhor compreender, melhor analisar e aí sim, né, ter um julgamento se isso é certo, se isso é errado, se isso deve continuar dessa maneira ou se nós precisamos modificar e melhorar, tá bom? Então, a nossa aula vai se encerrando, ok? Leia essa última página para finalizar esta última ideia e aí, a partir daí, nós vamos conversando durante as próximas aulas, tá bom? Não esqueça sempre de fazer as leituras desses textos, porque eles vão contribuir para formar o seu vocabulário. Então, bons estudos, uma ótima revisão e até a próxima aula.